A cidade cosmopolita, no centro do estado de São Paulo, acaba formando os seus atores sociais, os personagens que convivem com o que a gente chama de comunidade. E todos os atores que convivem conosco, na nossa missão pública, a gente conversa e convida para que eles sejam levados até a sua sala aqui no Câmara Livre. Daniele Rodrigues Lins dos Santos. A Dani Lins, muito obrigado de, no meio da sua temporada, no início de uma fase da sexta aqui, convivência conosco em Bauru, do esporte de alta performance, ter nos atendido para esse arquivo pessoal. Imagina, eu que agradeço o convite. Eu acho que não tem como não vir, né? Qualquer convite que a gente aceita, que eu aceite aqui, né, em Bauru, que me acolheu, que a minha família. Então eu que agradeço por estar aqui e conversar um pouco. Eu verifiquei no seu registro que, para quem não conhece a Grande Recife, em Pernambuco, Jaboatão dos Guararapes é aquela cidade coladinha como Franco da Rocha em São Paulo, Santo André, São Caetano, para falar um pouco do ambiente, né? E não é pequena, não, tem mais de 600 mil habitantes, aliás, maior do que Bauru do interior. E lá tem as suas memórias afetivas de infância. Eu pergunto isso porque, depois de um determinado tempo, um técnico que viu você fazendo natação bem insistiu para você jogar vôlei, foi assim? Foi exatamente isso. Meu sonho era ser nadadora. Eu adoro natação, assim, acompanho sempre que dá. E ele me viu nadando e me viu grande. Eu falei assim, essa menina é grande. E me jogou para jogar vôlei. Eu falei que não queria. Então, resumindo, ele foi me pegar em casa várias vezes para me levar para treinar. E um dia eu falava que não ia, que eu estava doente, inventava muita coisa. Minha mãe meio que não sabia. E, tipo assim, que tava tendo toda essa procura por mim. E até um dia ele pegou meus pais e ofereceu uma bolsa de estudo na escola para jogar vôlei. E minha mãe, você vai, agora você vai. Enfim, e aí eu fui conciliando. Eu fazia ginástica olímpica, natação, entrei com vôlei. E aos poucos eu fui tirando a ginástica olímpica, fui tirando a natação e me dedicando ao vôlei. Fui gostando, né? Agora, só para entender isso para os jovens aqui, a gente vai falar de performance, base e formação. A ideia do ciclo infantil escolar é porque a região onde você estava, a condição da sua família lhe permitiu fazer tanta coisa que pode ter feito diferença para as habilidades que você tem hoje? Com certeza. Acho que na escola, assim, eles disponibilizavam de vários esportes para a gente fazer, né? Todos eram particulares e tal, então minha mãe também não podia muito. A ginástica olímpica, eles deixavam eu fazer um pouco, porque eu já fazia natação, então a escola tinha essa acessibilidade assim, para poder fazer vários esportes, né? E eu sempre fui muito ativa, sempre fui muito espoleta, assim, igual minha filha é. Então, meu tio jogou vôlei, hoje ele é técnico de vôlei lá em Recife, o meu primo joga futebol, então a família toda meio do esporte, assim, né? E na escola lá, né, eles ajudavam muito a gente a praticar o esporte, na educação física e tudo. Então a gente fazia todos os esportes que a gente podia, na educação física uma vez por semana, aí eu fazia natação, aí eu entrei com vôlei, né? Então acho que foi muito acessível assim pra gente, né? Eu acho que isso é muito importante nas escolas. Falo isso, Dani, que a gente acaba de gravar só para demarcar o tempo aqui, porque é atemporal essa conversa sobre o arquivo, mas você acaba de ter a sensação de ver o país em Londres campeã, só para quem não sabe, né? Campeã olímpica de vôlei, 2012, a gente acaba de sair de Paris aqui para gravar e tem lá uma atleta de judô de uma cidadezinha pequenininha, lá perto do Vale do Ribeira. Esse ciclo de enormes talentos de Jaboatão, de Itariri, de todo mundo, se não tiver essa oportunidade da escola, eu não consigo enxergar da gente mudar o nosso ciclo olímpico. Eu acho que a gente poderia abrir mais os olhos, né? E é igual, não só no ano olímpico, nos anos que se antecedem à Olimpíada, que são os anos que a gente se prepara. Então, assim, se todo mundo olhasse um pouquinho nessas cidades mais longe, mais escondidinhas, menorzinhas, tem muito atleta bom de todos os esportes. É só a gente ter aquele incentivo, né, vamos dizer assim, né, aquele olhar mais clínico, aquele olhar mais com carinho, né, para poder trabalhar isso. Da tua ideia, da sua geração, da sua oportunidade, que ciclo aconteceu com você de já despontar e logo em seguida já ter que vir para um grande centro, ou se isso aconteceu em Recife primeiro? Não, eu comecei a jogar vôlei com 13 anos. Então eu tive 2 anos de vôlei só em Recife. Eu jogava no Esporte Clube Recife, meu pai que dirigia a Kombi para levar todo mundo para os jogos e tudo. Jogava pela escola. Mas são campeonatos muito pequenos, que não tem muitos times, né? Sim. Então eram campeonatos pequenos. Então aí participei de tudo. E esse técnico, o Moreto, ele fez, em 99, ele fez uma excursão
né, com a gente para São Paulo. A gente era muito nova, ele pegou um ônibus, tirou metade das cadeiras, todo mundo foi. E a gente fez amistosos contra o Pinheiros, na época era BCN, então vários times, assim, pra gente conhecer. E pra gente foi muito bom, porque a gente conheceu grandes jogadoras, Virna, a Gisele, enfim. Pra gente era tudo muito, né, nossa. E no ano de 2000 surgiu a oportunidade, que ele conhecia muitos técnicos aqui, o Sérgio Negrão, tudo, e conversou diretamente com ele. E aí ele falou assim, cara, nós queremos a Dani aqui em São Paulo. Eu falei, meu Deus, como assim? Pra fazer peneira? Não, direto. Ela quer indicar ela pro time. E aí foi aquela confusão, né? Mãinha, painho, aquela pego. É só você todo. Em casa? Tenho minha irmã. Minha irmã, na época, era muito liberar pequena? Nossa senhora, eu ia fazer 15 anos. Oxi. E aí aquela nordestina, né? Muito apego, todo mundo Sim. muito junto. Sim. E aí o Moreto falava assim, mãinha, painho, a Dani não vai ter outra oportunidade dessa. As portas se abrem assim, então a gente tem que agarrar logo as oportunidades e aquele chororô, então vai. Que a gente confiava muito no Moreto, né? Ele virou um pai, vamos dizer assim, pra mim, que cuidou muito bem de mim. Tanto nos 2 anos, assim, cuidando de mim, levando pra treino, levando em casa, cuidando muito bem mesmo. Então a gente confiou muito nele e deu certo. Que legal. E como deu certo. Que bom. Agora, o choque cultural de uma adolescente, hoje talvez, lógico, fica muito mais simples falar, né? Eu estou comentando com a trajetória de todo mundo que está na TV aqui, saiu jovem de casa, larga a família, tá lá, aquela coisa arraigada, e não é qualquer lugar, você cai logo numa capital daquele jeito. Para você foi drástica também essa adaptação? Você gostava de jogar vôlei, ok, Sim. Esporte, já estava dentro de você, mas é um isolamento completo. Vou te falar que eu me vi como jogadora mesmo depois de 6 meses que eu fui morar em São Paulo. Porque eu jogava ali, né? Menorzinha, era mirim e tal. Mas quando eu fui para São Paulo, a gente teve esse choque, pô, cidade grande, perigosa, não é igual a Recife. E aquele medo todo, por mais que eu tinha um tio que morava em São Paulo, irmão do meu pai, só que assim, não era a mesma coisa que se eu tivesse em Recife com minha família. E foi um choque mesmo, assim, muito grande. Por mais que eu morasse com Jaqueline, morasse com Deise, Mari Paraíba, todo mundo do Nordeste, no mesmo prédio, tudo, não era a mesma coisa. Então foi muito difícil, foram 6 meses de muito chororô, de saudades, tudo isso, mas que aguenta firme, vai dar certo. E depois das minhas férias, que eu voltei em julho para Recife, voltei de férias, aí eu, cara, tranquilo, passou, é isso que eu quero e foi. Mas não foi fácil. Foram muitos dias chorando, de saudades, né? E o choque cultural, como você falou, né? Tipo, totalmente diferente. Quando chega na idade dos 17, né? A moçadinha que está querendo fazer outra profissão, eles acabam lá confusos, não sabendo escolher as suas carreiras. No caso do esporte, isso acaba acontecendo de forma precoce ainda antes. Porque uma coisa é eu gostar de cantar, de dançar, né? E a outra é vir alguém que, enfim, está em formação e fala, não, vai que você tem talento. Quer dizer, o processo, parece óbvio, da escolha do futuro, ele acaba acontecendo muito antes em um esportista. Não, muito antes. Você vê a Raíssa Leal do skate, novinha, nossa, é isso que eu quero pra minha vida. Então, no esporte é tudo muito mais cedo. Então, eu falo que a gente começa muito cedo e aposenta mais cedo, né? Então, é tudo muito precoce, assim, mas não que seja uma coisa ruim, né? Porque isso é o esporte. Dificilmente você vai ver alguém começar a jogar vôlei com 18 anos. Tem a base ali, entendeu? Só para fazer uma inversão rápida, que agora a mãe da Lara, você imagina que chegar com 10 anos, 12 anos, vai falar, puxa vida, eu tô tendo que decidir antes, porque fica na mão dos pais, né? Um caminho ser trilhado lá na frente. Lá em casa a gente conversa bastante. Todo mundo pergunta, e aí, quer jogar igual a mamãe e o papai? E ela fala assim, quero jogar vôlei igual a mamãe. Põe ela na escolinha. Eu falei, não, ela tem 6 anos ainda, calma. Eu comecei com 12, 13, deixa ela aproveitar, brincar bastante em tudo que ela pode, né? E daí, mais pra frente, ela vai escolher, né? Se ela vai querer ou não. Você já, quando veio para São Paulo, já estava ali levantadora ou o aspecto de você ter experimentado ser atacante antes? Eu era atacante antes, né? A gente fazia de tudo, é o sistema 6-0 que a gente chama. Okay. Todo mundo faz tudo. E quando eu fui para São Paulo, eu atacava e levantava. A gente fazia o 4-2. Então, quando eu tava no fundo, eu levantava, quando eu tava na rede, eu atacava. As duas funções. E eu adorava. Eu adoro atacar até hoje. Né? Se sobrar bola, eu tô atacando. Até brinco. Você é destra? Sou destra. Destra. Pergunta idiota para alguém que é de alta performance. Faz diferença se eu sou um canhoto para levantar? Se eu for destro ou for por causa da questão da homogeneidade no movimento? Para levantar, não. Não. Porque a gente trabalha sempre a precisão, então desde sempre, eu, sei lá, tô há 20 anos, 22 anos como levantadora. Lógico.
Então a gente trabalha sempre a precisão. Até a gente brinca assim, nossa, pegou mais na mão esquerda e a bola foi a contrária. Eu engatei algumas perguntas bobas aqui, mas boas. Não tem problema. É difícil do leigo ver 2 toques. Eu tava vendo um tutorial, confesso, no Instagram, o cara falou se a mão sair não sei da onde do corpo, aí quem é do meio já sabe, isso é 2 toques. Mas para quem tá olhando de fora... Não é. Eu tenho um caso de uma amiga minha que estava assistindo um jogo do Sidão uma vez e alguém ela falou assim, nossa... Foi 2 toques, mas 2 toques não é assim? Uma mão depois a outra? Eu falei, não, calma, eu tive que explicar para ela. Às vezes é a forma que o juiz interpreta, rodou muito, não rodou. Para levantador é muito mais rígido o 2 toques. Para um outro jogador que não é levantador, eles deixam passar um pouco mais, rodar um pouquinho. Muito legal. Você passou pelas grandes equipes, fez tudo que um jogador de nível queria conquistar ao longo do tempo. Outro dia eu fiz uma matéria sobre a questão de motivação contigo aqui para a rede, né? E falava com você disso. Da ideia de o tempo todo um atleta de alta performance falar consigo próprio, falar, eu posso primeiro e depois... Eu quero continuar assim, porque dizem que é muito fácil, ou muito mais fácil chegar no topo, que eu não acho que é real, né? Olha a trajetória, e depois se manter nele. Você tem muitos anos aqui seguidos de melhor levantadora do mundo, melhor levantadora. Não é fácil chegar, é muito difícil, mas mais difícil é se manter em alto rendimento, no nível assim que você chegou, entendeu? E a gente trabalha sempre para estar melhor, né? Eu acho que eu não cheguei no meu nível máximo. Eu acho que é difícil alguém chegar no nível máximo, assim, sabe? Tipo, 100% perfeito. Acho que a perfeição não existe. Então a gente está sempre trabalhando para chegar nessa perfeição. Mas não é difícil chegar, né? É difícil manter. Por isso que eu estou a cada dia reinventando, querendo treinar mais. A gente vai ficando mais velho, a gente vai perdendo algumas coisas, velocidade, perdendo algumas coisas. Então, eu estou trabalhando isso. Hoje eu trabalho para chegar muito mais rápido na bola, entendeu? Hoje, a minha mente tem que estar muito mais tranquila. Por mais que eu sou dona de casa, sou mãe, sou atleta, entendeu? Sou esposa. Então, a cabeça está girando muito mais. Então, a gente tem que tentar se manter sempre, a cada dia se reinventar, no nosso melhor, né? O que me motiva a isso hoje, é falar assim, nossa, você já ganhou de tudo, né? Eu falei assim, não, mas eu não ganhei a Superliga esse ano. Eu não ganhei o Paulista esse ano, então eu não ganhei tudo. Legal. Entendeu? Então é ano após ano. Depois de ficar 6 anos no BCN Osasco, enfim, passar toda uma trajetória, ter se reconhecido como atleta é legal, né? No determinado momento você vê aquela menina, mulher, e fala, poxa vida, eu consegui até aqui. Aí em 2004 você tem como essas surpresas da vida, chega para, ô, pera lá, você vai ter que ficar um pouquinho aqui para ver um negócio de saúde, arritmia. Você comentou na época em uma das entrevistas que eu vi que você tinha mais medo de deixar de jogar do que de morrer. Olha, é uma coisa muito louca isso, porque no momento assim, até hoje, eu amo o que eu faço. Então, no momento que apareceu isso, eu nem pensei em, tipo assim, na minha saúde, vou pensar assim. Eu pensei que eu não vou largar o vôlei porque eu gosto disso, eu amo isso. Então, quando descobriu a arritmia em mim, foi engraçado porque eu nunca tinha dado nada. Então, quando descobriram depois de uma folga, eu estava muito doente, estava gripada demais. E deu arritmia. Afasta a Dani. Aí tinham vários médicos. Afasta a Dani, toma remédio e para de jogar. Outros não, ela é atleta de alto rendimento. Vamos trabalhar direitinho, nem que ela tome remédio, continue. Enfim, eu fiquei 6 meses sem treinar, só fazendo exame. Minha mãe veio a São Paulo. Minha mãe tinha acabado de passar por um câncer de mama. Então, pensa num... Tudo ao mesmo tempo, um turbilhão. Um turbilhão de sentimentos, de emoções, enfim. E minha mãe veio comigo, a gente passou 6 meses nessa luta. E, cara, nunca mais deu uma arritmia, desde a primeira vez que teve. Nos outros meses não teve mais arritmia. Mas não, fica parada, é protocolo, né? Tá bom. Eu fui no Play Center, eu fui em vários lugares com, tipo assim, gente, não vou morrer do coração, você pode ficar tranquilo. Isso aí, enfim, na minha cabeça era assim, né? Falei, eu fujo pro Japão, eu falava cada coisa assim, mas era muito nova, né? Não tinha cabeça pra isso. Isso. Né? E eu lembro, dia 3 de janeiro, eu fui liberada pra jogar. Aí foi um peso que saiu das costas. Você falou outra frase importantíssima aqui, pensando nesse programa também com o caráter público educacional dele até. Muitos jovens de muitos talentos, você viu tantos, a gente como leigo aqui fora vê tantos, né? Craques de vários esportes que por alguma noção de falta de orientação ou de formação pessoal, psicológica, de alguma coisa aconteceu no caminho que acabou não sendo aquele talento, aquela estrela que podia caminhar.
Você falou, você teve referências lá, né? Tinha em casa, tinha ao redor, depois muito boas estruturas. Mesmo assim, isso depende muito, eventualmente, da cabeça de um atleta no tempo. Totalmente. Eu poderia muito bem ali cancelar minha vida. Ah. Falei assim, vamos voltar para Recife, amanhã não dá mais, não vou jogar mais, mas muito pelo contrário, eu queria isso, eu queria até o final. Eu tenho uma guerreira do meu lado, que é a minha mãe, que mesmo no câncer dela, ela conseguiu fazer uma faculdade lá em Recife. Que legal. Então, assim, é uma questão de... Ela é a minha força, ela era a minha força. Então, ela podia estar me vendo sofrendo e ela está aí dando força. Não, imagina, vamos junto nessa, você vai superar, não vai ser nada. Enfim, não tinha nada que me abalasse nessa hora, entendeu? Você casou em Pindamonhangaba porque o Sidão é de Pindamonhangaba, é isso? Não, o Sidão nasceu em São Caetano e foi criado em Taubaté. Tá. Tudo... Então é perto. E a gente casou em Pinda porque lá tinha um salão que era de uma amiga nossa e era muito legal. Então a gente casou e fez a festa no mesmo lugar. Curiosidade tola, né? É igual pergunta, eu sou de Lins. Todo mundo pergunta. Todo mundo pergunta? Ô, Dani, você é de Lins? Eu falei, não. Tem uma frase sua relacionada a essa questão que a gente está falando de educação no esporte, de base, o que você está fazendo agora, dessa experiência, de saber que você é espelho, não tem jeito. E aí você usa uma frase chamada pedagogia do exemplo. Esse é do SESI, né? A pedagogia do exemplo, da educação. Eu acho que a gente trabalha muito com isso, né? E eu sou uma pessoa que eu tenho que ser um exemplo, não só dentro como fora de quadra. Eu me cuido muito com isso. Eu tenho um exemplo, né? Uma pessoa para que vai seguir meu exemplo, que é minha filha em casa. E eu sempre gostei de criança. Então, essa frase que é do SESI, a pedagogia, do exemplo, da educação, cabe muito a mim, né? Assim, tipo, combina muito comigo, porque é isso que eu passo para os outros, para as crianças, entendeu? Eu acho que a gente tem que passar isso. Não só aquela jogadora dentro de quadra, que vibra, que tosse, que, sabe, que joga ali com amor, mas fora de quadra. A gente tem que ser exemplo, tem que ser educação. Eu vou encontrar alguém na rua, eu não posso, imagina, eu começar a falar um monte de besteira, um monte de coisa, eu tenho que ser exemplo para aquela criança. A criança vai me ver, vai falar comigo e eu vou ou esnobar, alguma coisa assim. Não, até porque não é de mim, entendeu? Então a gente tem que sempre estar... Isso é tão natural para mim, que eu sempre fui assim, graças a Deus. Muito bom. Dani, falando de outras referências relacionadas a outras facetas tão importantes como estrelas, como você e a ideia do espelho, de referência, lógico, a gente acaba de enfrentar, e não é comum, infelizmente, a gente ter essa repetição, na última Olimpíada, de uma atleta que foi mãe num período, abriu mão de um monte de coisa, teve que correr atrás do tempo, nem precisa falar aqui do tempo de maternidade, esporte de alta performance, retomar todo o ciclo em alto nível para poder disputar a Olimpíada. Você enfrentou uma situação para ser mãe lá no determinado da carreira. Ou seja, é inevitável a gente imaginar o seguinte, o esporte de alta performance, nesse nível, não ter, eventualmente, no meio, exemplos como esse, ou ocorrências que não deveriam ter acontecido. Eu planejei tudo muito certinho. Assim, o ano... Eles se dão, vamos fazer tudo certinho para não te prejudicar. A gente sabe que para vocês atletas não é fácil, né? Tem que aumentar e tem que deixar criança, filho para poder viajar. Então a gente programou tudo muito certinho. Então, antes da Lara eu perdi né? Eu perdi antes da Lara. Mas foi tudo conforme Deus quis, entendeu? Foi assim que Ele quis e a gente viu o porquê. No futuro, a gente vê que aquilo foi tudo traçado certinho, sabe? E logo depois veio a Lara e a doutora Tati, que é a ginecologista do esporte, né? Ela tá no time Brasil. Conversei bastante com ela e eu falava assim, Tati, a Lara tem que nascer até tal mês, porque depois de tantos meses eu tenho que voltar a treinar, porque tem um Mundial em 2018. Ela, Dani, calma, você vai ter um filho. Eu falei, tá, mas eu quero jogar o Mundial. Muito louco isso. Eita, sim. Meu sonho de ser mãe estava sendo realizado, só que eu não poderia deixar de jogar um Mundial, eu queria. E eu falo que eu me arrependo muito por isso, porque eu travei minha coluna 3 dias antes de viajar. Porque foi tudo muito rápido, muito precoce, entendeu? Então, eu falo assim, se fosse na segunda vez, eu vou ter filho e vou ficar tranquila, vou voltar com o tempo que precisa, não vou acelerar nada. E a gente faz isso pelo esporte. Dá um tempo seu, para você mesmo, né? Então, com 45 dias, ela, Dani, eu falei, posso caminhar na esteira? Que eu precisava emagrecer. Eu emagreci 12 quilos em quase 3 meses. Então, sabe, você lutando aquilo para jogar, pelo esporte, por jogar o Mundial pelo Brasil, que estava na seleção nessa época, enfim. Mas eu não faço mais isso, porque a gente, além de ser atleta, a gente também é ser humano, a gente é mãe, a gente não pode se prejudicar por outras coisas. A Lara foi prejudicada porque eu não amamentei ela muito. Devido a isso, eu voltei a treinar, entendeu? Mas assim,
deu tudo certo no final. Fui travada para Mundial, deu tudo certo. Não fomos campeãs nem nada, mas correu tudo bem. O que significa essa ideia de percorrer isso e estar entre a melhor levantadora do país, do sul-americano, do PAN, depois na Olimpíada, e você chega num determinado momento, você recebe uma medalha de ouro, representando um país inteiro, uma geração, e aí o teu posto está lá, é a melhor levantadora do mundo. É gratificante você ouvir isso das pessoas. Você olha para trás, você vê o caminho que você percorreu, as dificuldades, tristezas, alegrias. Acho que tudo isso faz parte do seu caminho, né, do seu trajeto para chegar onde você quis chegar, que eu queria chegar, que era ser campeã olímpica. E todo mundo fala isso, é melhor. Mas assim, na minha cabeça, muito obrigada, tal, mas isso não entra para mim, que eu ainda não sou a melhor, entendeu? Eu estou buscando sempre o meu melhor, né? Mas isso é bom para mim porque mostra, é bom para mim ouvir das pessoas isso. Eu falo assim, poxa, eu acho que eu estou fazendo bem meu trabalho, entendeu? Eu acho que eu consegui conquistar várias coisas, não só sozinha, né? Com infinitas jogadoras que eu já trabalhei, mas isso nunca deixou entrar na minha cabeça, pezinho no chão, eu não sou a melhor, estou buscando sempre o meu melhor, né? Eu acho que é isso. Você é religiosa? Cara, eu acredito em tudo, em tudo, né? Hoje a minha mãe é evangélica, eu era católica, minha mãe é evangélica, me batizei na evangélica. Hoje eu tenho o espiritismo também na minha vida, através do meu marido também, então tudo que me faz bem eu acredito. O que tem a ver a história da Julieta da Itália com 3 anos de namoro e 2 de noivado para pedir ajuda? Eu não entendi. Eu notei, mas não entendi. Porque foi a curiosidade, né? Todo mundo fala que se a gente for lá na Julieta, tem que botar a mão no peito da Julieta e que traz sorte, superstição. Gente. E todo mundo tira foto assim. Eu falei, eu vou lá. Eu Ótimo. botei o cadeadinho pendurado, falei com a Julieta e depois deu certo. Boa, tava escrito. Ai, gente, olha essas coisas, nem lembrava. Coisa muito rapidinha. Bola de segurança é o quê? Bola de segurança? A bola de segurança é aquela jogadora que me olha e fala assim, no olhar ela fala, é pra mim. Eu falei, é pra você então, independente como seja. Eu comentei, enfim, de curiosidade, outro que eu assisto vôlei, eu acho espetacular a ideia. O time tá massacrando o outro, de repente o técnico para, em apenas 60 segundos ele muda o comportamento mental de um time, às vezes por causa de uma questão, é uma capacidade de leitura de feeling ali gigantesco, e os jogos mudam. Foi o que aconteceu na final da Olimpíada, a gente perdeu o primeiro set para os Estados Unidos feio, e a gente foi para outro set, o Zé Roberto foi lá e fez assim, deu, chega, já passou a ansiedade, agora vamos jogar, vamos aproveitar isso aqui, enfim. E aí ele traçou tudo bonitinho e a gente voltou outro time. Atacar a segunda bola, a levantadora que o time fica esperando. Eu acho aquilo fantástico, uma surpresa que você pega todo mundo em geral. Isso você desenvolve também, mas é lógico que depois vai fazer esporte de alta performance, repetição, movimento. Mas tem um talento de quem faz ali, porque não é todo mundo que faz bem feito. Tem técnica para fazer, né? Não é só chegar lá e jogar de segunda. Você tem que analisar o bloqueio que está aqui, saber se ele foi para lá, para saber se tem uma jogadora ali embaixo ou não. E geralmente a segunda é num momento inesperado, quando ninguém espera, né? Quem gosta muito disso aí é meu pai. Você já lesionou a mão? Já o quê? Ou as mãos? Você já teve lesão nas mãos? Só machuquei dedinho assim, mas continuei jogando. Tá, mas aquela ideia de subir em bloqueio e bater, não, graças a Deus. Dedo, porque é pancada de bola. Nunca machuquei sério, graças a Deus. Quando tem hoje os sensores, nos últimos anos, né, a tecnologia foi para um dado, eu estava conversando com o técnico de vocês lá, que era analista de performance, né, e você consegue riscar hoje o movimento em cores, olha, é capaz de fazer os movimentos e fazer o gráfico do movimento mesmo de cada perfil de cada jogadora. O negócio chegou num nível que, se fosse lá em Jaboatão de Guararapes na origem... Não mesmo. Intuição pura. Não, é só intuição mesmo. Mas aqui agora a tecnologia é tão grande que nos nossos vídeos, assim, contra os outros times, eles direcionam, ela tacou 50 bolas pra cá e tem a tracinho lá certinho. Se você vê o vídeo dela atacando e o tracinho, é lá certinho. Tudo, o movimento que ela faz pra atacar é esse. Então, assim, é tudo no gráfico e... Dependendo do técnico, ele te dá tudo mastigadinho pro jogo. Você não faz força nenhuma, só faz seu vôleizinho que você vai. O Henrique é assim.
outra coisa para as pessoas entenderem. Uma coisa é a quadra lá de Jaboatão, da sua infância, e o nível de uma arena do jeito que você tem hoje disponível com a academia, ou seja, os níveis também de estrutura mudaram completamente. Totalmente. A musculação, os ginásios são muito mais equipados, muito mais, vou falar assim, até europeus, né? Eu falo que nosso ginásio, o povo fala que é muito estilo europeu, assim, grandão, tudo. É um pouco aberto, mas é ótimo. Eu adoro nosso ginásio, assim. Eu até falo assim, pô, se a gente pudesse jogar só aqui, né? Para não ter que ir para outros. Mas a tecnologia hoje em dia, do ginásio telão, do check, né? Para ver se pegou. A gente tem uma estrutura muito grande hoje em dia, então, mas a cada ano estão querendo melhorar mais isso, né? Acho que para a gente chegar no nível lá da Europa mesmo, tudo vai demorar ainda, mas a gente está chegando. Tá, rapidamente algumas curiosidades. Você jogou com todas as atletas do mundo de ponta em fases diferentes, até porque tem esse currículo gigantesco. Tem uma escola, um jeito de jogar que você fala que por alguma razão você coloca como destaque, sei lá, alguma coisa que te chama a atenção do seu histórico? Como assim? Se as japonesas, as russas, o jeito de jogar, o biotipo. O que eu gosto, eu sou fã do voleibol japonês, porque eles treinam muito, eles chegam a treinar 3 vezes por dia. Eles treinam muita repetição, eles são muito certinhos. Se você vê treino, tudo, é tudo muito... Elas não erram a bola, é tudo no mesmo lugar. São 25 bolas naquele buraco, ali 25 bolas naquele buraco. E eu amo o voleibol japonês. Eu adoro assistir o vôlei masculino jogando, que estão sempre se inovando, jogadas, né? Eu, por ser levantadora, eu queria muito que eu tivesse 4 atacantes, todo mundo mexendo. E no Japão eles fazem isso, e eu sou apaixonada por isso. Tá, que referências do seu esporte ou de outro estão na pessoa da Dani Lins? Atleta, todo mundo olha para o espelho e fala, agora inverter um pouco a pergunta. Referências suas, que por alguma razão no esporte você gravou. Este ou esta pessoa, esta atleta me chama a atenção. Então, eu tenho muito a Ana Moser, né? Ela é mais velha, assim, ela jogou, mas assim, pela sua liderança, assim, pelo seu jeito de jogar, aguerrida, sabe? De brigar, de buscar sempre, gosto muito. A Fernanda Venturini é uma jogadora também, levantadora. A Ana Moser é atacante, né? Nada a ver comigo, nossa, você é levantadora, mas a personalidade dela era muito boa. A Venturini, pela sua precisão, pelo seu jeito também sério, né, de lidar com a situação. A Fofão, por ser uma jogadora espetacular, pessoalmente, nossa, querida, que me ajudou muito, muito. Eu lembro no ano de 2012, quando eu não estava jogando, que eu era a 3ª levantadora, ela falava assim, faz o teu com cuidado, bonitinho, que dá tudo certo. Aí eu falei, nossa, tá bom. E assim, eu ouvi muito. Eu tenho o William, levantador. Sim. Ele é amigo nosso, assim, a família toda, assim. Então, o jeito dele jogar também, o mago, né? De fazer coisas assim. Então, eu gosto de ser um pouco ousado igual a ele, assim. Eu tento ser, né? Então eu tenho assim um pouquinho cada referência, assim, tento misturar, né, tudo, pegar um pouco de tudo para fazer o melhor. Não serve a analogia, mas eu vou fazer do mesmo jeito. No futebol, eu não gosto de brincar, o dia que tá ruim, você às vezes fala para você mesmo, nossa, hoje eu tive uma noite péssima, não deu, pede desculpa. Se eu falar isso para uma levantadora jogando, você não vai poder dar a mesma desculpa. Você precisa executar performance. Eu tenho que estar bem, eu sou o coração do time, né? Sim. Eu tenho que estar bem, eu tenho que estar batendo forte, tenho que estar batendo bem, eu tenho que estar calmo no momento, eu tenho que estar calmo, eu tenho que, sabe, estar serena, eu não posso nunca estar ao extremo em tudo, porque eu tô ali, né, eu sou um maestro que eu tenho que reger aquela orquestra certinho, então eu tenho que saber cada jogador, se ela tá bem, se ela não tá bem, e eu sempre fala pra mim como você está. Se você não está sentindo bem, Dani, me dá uma segurada aqui. Eu seguro, a gente faz outra jogada. Tá. Então eu tenho que estar sempre cabeça muito tranquila para resolver. Vocês conseguem se ouvir naquela loucura? A gente, todo mundo gritando daquele jeito lá de fora lá? Dá mesmo. A gente berra. Depende do jogador, não precisa nem ouvir, só de se olhar. Que legal. Como é que é o nome da tua mãe? Jandira. Jandira. A dona Jandira foi mais durona do que a mãe Dani em relação a Lara ou não? Nossa, o Sidão me chama de Jandirinha, né? Porque ele fala, assim, que eu sou igual a minha mãe, assim. Mas, assim, eu acho que minha mãe foi mais dura, assim. É? Foi. Minha mãe é mais durona, assim. Mas meu pai nunca brigou nem nada, só ficava mais quietinho. Minha mãe era que brigava. Vai estudar, chega aqui, vai comer, tomou banho, não sei o quê. Eu sou colada também, entendeu? Só que eu acho que meu coração é mais mole, entendeu? Eu fico, ai, não vou fazer isso, aí...
Tem jeito. Dani Lins, muito obrigado. Não querida. só por você ter vindo aqui, mas muito obrigado pela trajetória, pela questão do espelho, da referência, pelo projeto. Lógico, a gente tem o presente de você estar aqui em Bauru na 6ª temporada, mas eu imagino que você tem essa noção, mas se você não tiver, guarde com o coração da dona Jandira, né, e da Lari, do Sidão, a referência é que pessoas do esporte acabam vindo com a vocação como você teve e tendo retribuído, em nome da sociedade, da comunidade, tudo que você pôde fazer até agora. Querido, eu que agradeço muito, muito, muito o convite, assim, sempre que quiserem eu venho aqui conversar um pouco da minha história no voleibol, fora do vôlei, né, eu acho que eu tô, vamos falar que encerrando minha carreira daqui a uns anos, né, e eu quero só deixar coisas boas, exemplos bons, sabe, eu quero, por onde eu passar, eu quero deixar só amor, só história de vida, exemplo. Acho que é isso que eu tô para isso. Como em tudo e faixa, você pensa em, a essa altura, a questão da nova etapa, não importa se é daqui 2, 3, 5 anos, enfim, tipo, o que fazer na outra etapa? Eu, por exemplo, já pendurei minha chuteira lá no futebol, porque eu sou pé duro. Assim, eu tenho mais 2 anos de contato aqui em Bauru. Legal. Né? Então eu espero mais, obviamente, mas eu acho que, eu falo hoje que é muito mais a minha cabeça como é que vai estar. Legal. Né? A gente trabalha muito hoje com a saúde mental, né? Mas graças a Deus tá tudo certo. Claro. Eu pretendo jogar por mais uns 4 anos se deixar. E eu tenho um projeto com o Sidão que é de montar uma escolinha de vôlei aqui em Bauru. Opa! A gente tem um projeto em mente aí, a gente está trabalhando com isso, porque a gente gosta de trabalhar com criança, a gente quer passar um pouco da nossa vivência, nossa experiência toda. E quem sabe, né, aqui em Bauru, levar muitos jogadores para a Olimpíada, imagina? Então vou trazer o pai da Lara para falar disso aqui, pra gente conversar. Ele vai adorar, ele é uma pessoa assim que gosta de estar com as pessoas, de ensinar. E é um técnico, viu? Eu tenho 2 técnicos, um na quadra e um em casa. Ele comenta com você? Pô, Comenta. vi assistir o jogo, vi aqui, num determinado momento achei que era esse o caminho. Sim, Sidão chegou embora de jogo, irritado. Homem de Deus! Porque tinha imaginado outra coisa no jogo. Não era isso! Não, chega no jogo dele, vê se a gente tá perdendo, jogando mal assim. Eu só vejo aquele corpinho de 2,4 metros indo embora. Falei, nossa, eu vou ouvir quando chegar em casa. Muito bom. Muito obrigado de novo. O Câmara Livre conversou não com a Dani Lins, que vocês conhecem todo dia, conversou um pouco com a Daniele também, Rodrigues Lins dos Santos. Ela não é de Lins, viu? Do Jalatão dos Guararapes, em Pernambuco. E a questão dos nossos atores sociais é isso, conversar com as histórias de cada um para que aí, do outro lado, você tenha referências. E aí, quem sabe, olhe para o seu próprio espelho e a vida é cheia de oportunidades e escolhas e a esta altura, veja o seu caminho. Até!